Nós, como alunos do nono ano em Cidadania, vamos entrevistar pessoas que pertencem ao domínio da saúde e que são grandes heróis neste tempo da pandemia. Neste caso, iremos entrevistar um enfermeiro 3 em 1, ou seja, que já tratou de doentes sem Covid-19, passado algum tempo passou a tratar de doente Covid e foi contagiado com SARS-CoV-2. Além disso, também iremos entrevistar uma psicóloga que trata dos estados psicológicos e comunicativos dos recuperados da Covid-19, que infelizmente ficaram com sequelas para curar. Olá, chamo-me Nuno Silva e tenho 40 anos. Exerço esta função há 15 anos. Ser enfermeiro é um orgulho para mim. É um grande desafio que enfrento todos os dias, poder cuidar de doentes. Gosto do que faço e não largarei esta profissão por nada. Trabalho no Hospital Penafiel e estou disposto a enfrentar a Covid-19. Depois da biografia do nosso enfermeiro, passaremos para as perguntas. Devido ao surgimento da Covid-19, foi necessário ter ainda mais cuidados com os equipamentos de proteção individual. Como lidou com o uso intensivo dos mesmos? Todos nós reconhecemos como estritamente necessário, por isso a aceitação é mais fácil. A máscara, o aperto da viseira na cabeça e o calor que se passa com os fatos são o mais complicado, mas tem de ser. Mas, entretanto, que impacto teve na sua vida pessoal este aumento brutal de horas de trabalho? Mais tempo dedicado ao trabalho implica menos tempo dedicado à família. E isso é o mais complicado. Na vida não conseguimos repor o tempo perdido, mas teve de ser. Não havia outra forma. Já agora, o apoio e entendimento da situação vivida por parte da sua família foi essencial para conseguir estar longe deles? Sem dúvida, é o estar longe mais perto. As novas tecnologias, nomeadamente as videochamadas, ajudam a comatar a ausência física. Quais têm sido as reações dos utentes ao saber que estão infectados? Quando o doente tem nível e consciência para perceber isso, ficam muito assustados. O aparato que causam os EPIs, Equipamento de Proteção Individuais, assustam-nos tanto quanto a doença. Mas o que considera ter sido mais desafiante neste longo processo de assistência médica? O mais desafiante foi a articulação com a família das pessoas infectadas com Covid-19. Uma curiosidade, como é que lidaram com as dificuldades que foram surgindo, sobretudo à medida que os hospitais iam ficando sobrelotados? Como se diz no bom provérbio português, em tempo de guerra não se limpam armas. Esta luta intensa contra o coronavírus tornou-o um profissional de saúde ainda mais capacitado? Sim, sem dúvida. Às vezes sinto que depois de ter passado por isto, profissionalmente aguento qualquer coisa. Já agora, sente que esta longa batalha está a ser vencida? Sim, penso que sim. Quero acreditar que o pior já passou e que o melhor ainda está por vir. O processo de recuperação dos pacientes é um processo complicado? Sim, sem dúvida. Se um utente necessita de um internamento hospitalar, seja em cuidados intensivos, seja em enfermaria, é porque não está bem clinicamente. Quanto à vacinação, pensa que é o caminho mais seguro a seguir? A vacinação é a esperança da humanidade, sem dúvida. Já agora, a vacinação tem sido a bom ritmo? Bem, penso que nos primeiros meses o ritmo esteve brando. Atualmente, e pela existência de maior número de vacinas, considero que todos estão a fazer o melhor que podem. Para concluir, aos dias de hoje é possível dizer que tipo de sequelas ficaram naqueles que ultrapassaram este grave problema? Existem alguns estudos que já apontam achados clínicos nesse sentido. Contudo, é uma doença nova que ainda estamos todos a perceber ao certo como funciona. Damos por terminado a reportagem com o Sr. Enfermeiro Nuno Silva. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Avançamos para a reportagem com a psicóloga Sara. Olá, chamo-me Sara Barbosa e tenho 38 anos. Sou especializada em psicologia há 10 anos. Ser psicóloga, para mim, foi um sonho tornado realidade. É um desafio enorme poder tratar pessoas com saúde mental fraca,
mas sinto-me honrada por poder curar esse tipo de doentes. Dou assistência no Hospital Particular de Paredes e na Unidade de Cuidados Continuados em Passos Ferreira. Como foi a sua preparação e que linhas orientadoras tomou para lidar com o surgimento do coronavírus? A preparação não foi muito fácil, pois tudo surgiu muito repentinamente e foi necessário uma adaptação muito rápida. Como orientação, nós usamos sempre as orientações fornecidas pela DGS e pelo plano de contingência do meu local de trabalho. Já agora, foi difícil a adaptação e o uso contínuo dos equipamentos de proteção individual? Sim, principalmente pela preocupação de usarmos os EPI de forma correta. E claro, o desconforto que causam ao longo de muitas horas de uso. Devido ao aumento das horas de trabalho que a Covid-19 acrescentou, como foi conciliar a atividade profissional com a sua vida pessoal? Foi desafiante, pois com o confinamento houve muita tendência de fazer tarefas profissionais em casa. Em doentes recuperados do Covid-19, que possíveis dificuldades podem vir a enfrentar? Do que tenho verificado, as dificuldades são variadas, mas as mais presentes estão relacionadas com a resistência ao esforço e com a capacidade de mobilidade, que, claro, ficou prejudicada com a inatividade associada ao confinamento e aos internamentos. As complicações detectadas variam consoante a faixa etária dos doentes? Sim, e são mais evidentes em faixas etárias mais elevadas. Uma pergunta importante: como atuam nos doentes ao nível psicológico, de modo que estes consigam acreditar na sua recuperação? Ajudando o utente a ser capaz de avaliar as suas reais capacidades e a identificar as suas potencialidades, mas principalmente ensinando a valorizar os pequenos ganhos, pois a recuperação por norma não acontece no intervalo de tempo e à velocidade que o utente idealiza, o que é natural. Esta questão pode deixar o utente muito frustrado e por isso é essencial gerir as expectativas que apresenta e ensiná-lo a valorizar o dia a dia. E a Covid-19 afetou a sua saúde mental devido ao elevado número de casos a apoiar? Precisou também de apoio psicológico? Sim, afetou sem dúvida. Não precisa de apoio psicológico até então, mas considero que seja uma ajuda essencial para ultrapassar as situações mais complexas. No meu caso, o apoio familiar foi essencial. De modo geral, sendo que os profissionais de saúde que estavam na linha da frente poderiam fazer melhor do que fizeram? Não. Acho que os profissionais de saúde fizeram o melhor que puderam e que sabiam na medida em que esta pandemia foi algo de novo e com informações que estavam a mudar constantemente. Tendo em conta que atualmente já existe algum tipo de conhecimento, qual é o tempo médio de uma recuperação eficaz? Acho que se trata de um ponto muito variável e dependente de inúmeros fatores, desde a idade, doenças prévias e principalmente da capacidade de resposta do corpo. Sendo que as indústrias farmacêuticas deviam colaborar entre si de modo a obter uma vacinação mais rápida e global? Sim, pois acredito que dessa forma a comercialização e o acesso às vacinas seria bem mais rápido e justo. Pensando num futuro próximo, como acha que serão as novas rotinas da população? Teremos também, a partir de agora, pessoas mais preventivas e com mais cuidados de proteção? Acho que no futuro seremos mais rigorosos relativamente às questões de higiene nos locais públicos e estaremos mais alerta para as nossas atitudes e como elas poderão afetar os outros. Chegamos ao fim da nossa reportagem e queremos agradecer ao nosso enfermeiro Nuno Silva e à nossa psicóloga Sara Barbosa. Foi um gosto enorme. Não deixando de referir que todas as imagens passadas nesta reportagem têm direitos de autor. Esperamos que com esta reportagem vos tenha informado mais sobre a Covid-19. Obrigado e fiquem bem. Juntos conseguimos tudo!